A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Estamos iniciando mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Reúna as pessoas aí em torno do seu aparelho, celular, TV Smart, smartphone. Então, para que a gente possa participar deste culto ao Senhor. Vamos orar. Feche os olhos, vamos falar com Deus. Nosso Deus, nosso Pai querido, santo é o teu nome. Nós rogamos a Ti, Senhor Deus, que nos dirija, Senhor Deus, nesse tempo de adoração ao Senhor e na exposição da Tua Palavra. Guarde, Senhor Deus, a todos nós, nos dê, Senhor Deus, uma só mente, um só coração nesse instante, para que a Tua Palavra nos fale, Senhor Deus, profundamente ao nosso coração, nos anime e nos dê força, Senhor Deus, para enfrentar as adversidades, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Bem, meus queridos, nós vamos ter agora o nosso tempo de louvor e adoração ao Senhor. Quero que você participe também desse momento especial. Grande é o Senhor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, o santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Muito bem, minha gente, continuemos a louvar ao nosso Deus. Prepara o coração e louva aí com toda a tua força
com toda a tua fé. Rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. Eu vou viver rompendo em fé. Louve ao nosso Deus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Glória ao nosso Deus. Amados, eu convido a todos para meditarmos na palavra do Senhor. Abram suas Bíblias na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, dos versículos 23 até o versículo 34. Quero tratar com vocês de um assunto muito importante: a fé. A arma que nós temos
para vencer as adversidades da vida? A nossa fé. A nossa geração, como vocês sabem, uma das situações totalmente adversas. Um vírus com um poder de contaminação comparado mesmo aos das armas químicas, que em poucos dias já está em todos os continentes do nosso planeta, e não existe lugar seguro que ofereça 100% de proteção contra o coronavírus. Os médicos sanitaristas, eles recomendam às populações que adotem o regime de isolamento social como meio de poder retardar a contaminação em massa e evitar um colapso no sistema de saúde dos países. Já os economistas, eles afirmam que esse isolamento social vai quebrar as empresas, vai gerar muito desemprego, muitas pessoas podem passar fome, e aí, amados, pode existir um colapso econômico no país e até no mundo. Problema sério, um caos social. E aí a gente fica naquela encruzilhada. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. E então, como atravessar esse tempo de pandemia e sair vitorioso dele? Como fazer isso? A recomendação que encontro na palavra de Deus, aquilo que me conforta, aquilo que me fortalece, é a fé. A fé é a arma para enfrentarmos as adversidades da vida. Preste atenção aqui no nosso texto. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Hebreus capítulo 11, versículo 23. Preste atenção. Os pais de Moisés, usando a fé aqui, foram desobedientes à ordem de Faraó, ao decreto do rei do Egito, que mandou que as parteiras matassem todas as crianças que nascessem do sexo masculino ali no Egito, para que a população dos judeus não aumentasse tanto e ameaçasse então a população egípcia. O que acontece, amados? Presta atenção. A fé. Usaram a fé, acreditaram realmente em Deus, guardaram a criança e então, olha o que aconteceu. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Ora, amados, as decisões tomadas por aqueles que exercem o governo não podem nos intimidar. Precisamos ter fé. Aqueles que têm fé, eles não são intimidados diante de qualquer decisão que contraria a vontade do nosso Deus. Ora, aquele Moisés foi poupado exatamente porque a vontade de Deus é que as pessoas não morram. A vontade de Deus é essa. A vontade de Deus é que nós tenhamos vida, e vida em abundância. E essa é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que nós, como igreja do Senhor, o povo que tem fé, o povo que acredita em Deus, possa estar junto, unido, louvando ao Senhor, podendo meditar na sua palavra, fortalecendo mesmo o seu espírito, a sua força para poder batalhar. Preste atenção. As adversidades revelam o nosso caráter. No versículo 24 diz que pela fé Moisés, quando o homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, recusou toda aquela riqueza, recusou realmente todo o conforto para ir juntar-se ao seu povo, para juntar-se ao povo de Deus. E é isso muitas vezes que nós precisamos fazer no tempo de fé, no tempo que nós estamos correndo. Precisamos nos juntar ao povo de Deus,
Deixa as regalias para lá, é tempo realmente de sacrifício. Precisamos ter todo o cuidado, mas nós precisamos estar juntos, louvando o Senhor. A igreja não pode se intimidar diante de qualquer decreto. A igreja não pode se intimidar diante de viroses. A igreja é o maior poder que existe sobre a terra. Nós não podemos ser subjugados a estas questões. Precisamos estar juntos louvando a Deus. É a nossa fé que vai vencer todas essas coisas. As adversidades nos levam a fazer a verdadeira opção de nossas vidas. No versículo 25 diz assim, falando ainda de Moisés, que ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Essa deve ser a nossa opção, estar junto do povo de Deus. Você, nesse instante, está recolhido na sua casa, estamos vivendo uma certa quarentena, tem um tempo marcado, vai passar, mas nós devemos aproveitar esse tempo para desfrutar de oração, de comunhão com Deus, de comunhão com a nossa família, com a palavra de Deus. É preciso isso, estar junto do povo de Deus. Precisamos estar juntos, precisamos nos reunir como igreja. A igreja não pode ficar recuada, sabe? Como um animal que vai sendo jogado para dentro, sabe, das suas cavernas e não sai para buscar o seu alimento. Não, a igreja precisa estar junto. Juntos somos melhores, juntos somos mais fortes, juntos somos igreja do Senhor. O quinto ponto que eu quero tratar com vocês é que quando decidimos por Deus, nós conhecemos a verdadeira riqueza. No versículo 26, olha o que aconteceu com Moisés. Quando ele considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Mesmo, tudo aquilo que Cristo passou, sabe, ele considerou tudo isso como uma riqueza maior do que todas as riquezas que ele poderia desfrutar no Egito. Amados, o nosso melhor lugar é aos pés do nosso Deus. Esse é o nosso melhor lugar. Não existe lugar melhor do que esse. Ele é o dono de toda riqueza, não só riqueza material, mas de toda riqueza que o ser humano precisa, do amor, da alegria, da paz, da bondade, da fidelidade, da mansidão, da longanimidade, de tudo. Deus é o dono de todas essas riquezas, da fé, do amor, e Ele ainda nos dá junto com isso tudo que nós precisamos, amado, para não nos desviarmos dos seus caminhos, para não nos afastarmos da sua presença. Amados, precisamos aprender que para vencer as adversidades catastróficas é preciso ver além da visão humana. Precisamos ir além desses olhos veem. Precisamos olhar com os olhos daqueles que têm fé, daqueles que acreditam realmente no Senhor. O versículo 27 vai dizer assim: pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé nós contemplamos o nosso Deus repreendendo todo esse mal. Pela fé nós podemos ver Deus unindo a sua igreja, mas pela fé nós podemos ver realmente a nossa família guardada, protegida, amada pelo Senhor. Pela fé nós podemos ver o nosso país sendo completamente restaurado e sendo governados, amado, por forças que o Senhor Deus realmente pode dar àqueles que estiverem no poder. Amados, pela fé nós podemos contemplar o paraíso. É pela fé que nós celebramos as nossas vitórias. No versículo 28 diz que pela fé Moisés celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Lembra?
que a última praga que o Senhor lançou sobre o Egito, para que o rei do Egito, Faraó, liberasse o seu povo para sair para a terra prometida, a última praga era a morte dos primogênitos. Mas Deus deu a solução. Deus deu a solução. Foi a Páscoa, para que aquele cordeiro imolado, o seu sangue pudesse ser passado nos umbrais das portas das casas dos israelitas, e ali, quando o anjo do Senhor passasse, nenhum primogênito fosse morto, fosse levado. Amados, nós já fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Nós precisamos agora confiar em Deus. Se Ele deu o seu Filho, junto com o seu Filho, vai nos faltar alguma coisa? Jamais. Confie. Pela fé, nós podemos celebrar a vitória sobre todo esse momento aqui. Quando tudo isso passar, sairemos mais fortes. É pela fé que atravessamos o mar, vendo o mundo sendo tragado por ele. Nós sairemos do outro lado, porque nós somos o povo de Deus, o povo de fé, o povo que confia no Senhor. Olha como diz aqui o finalzinho: pela fé atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tentando os egípcios passar o mar, eles foram tragados de todo. Amados, nós confiamos no Senhor. O Senhor está conosco, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa salvação. Você confia no Senhor? Eu confio no Senhor. A minha casa confia no Senhor. A igreja do Senhor confia no Senhor. Esperamos nele, com todo o cuidado, com toda a prudência, porque nós somos um povo sábio, temos a sabedoria dada por Deus, nos prevenimos. Quando eu falo que nós precisamos realmente nos unir, não estou falando de fazer isso de qualquer jeito. Precisamos preservar a vida dos mais velhos, daqueles que têm mais de 60 anos, precisamos preservar a vida daqueles que têm alguma doença, sabe, que já têm alguma comorbidade, então nós precisamos tratar destas coisas. Mas nós precisamos colocar a nossa fé em ação. Que Deus te abençoe. A graça e a paz do Senhor seja contigo e com a tua casa. Fecha os olhos e vamos orar. Pai querido e santo, louvamos o teu nome, te adoramos, Senhor Deus, porque o Senhor jamais nos abandona, porque o Senhor é conosco. Meio, Senhor Deus amado, a este vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. A tua vara e o teu cajado é que nos consolam. Te oramos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, aleluia, amém.